E hoje é dia de analisar ao comeback de verão do Kiss of Life. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao segundo single do Kiss of Life, denominado Stick e a B-side Te Quero. No comeback passado, eu falei para vocês, né, que o Kiss of Life tinha um grande potencial de realmente trilhar o seu próprio caminho e justamente deixar sua marca dentro da indústria coreana, né, no K-pop e na indústria mundial também. E, dito e feito, elas conseguiram seu primeiro win com o Stick. A música tá indo muito bem nas plataformas musicais, então realmente elas estão encontrando seu espaço dentro desta indústria cheia de grupos, né? E eu fico muito feliz pelo reconhecimento do grupo e como elas estão crescendo mais e mais a cada dia. Então eu tô ansioso, né? Porque elas conseguiram todos esses números, todo esse crescimento e eu não ouvi as músicas ainda. Então eu tô aqui para reagir e analisar com vocês a estes lançamentos. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque como o Kiss of Life, eu também sou um canal pequeno, né? Eu poderia ser um canal no Gu, digamos assim. Então, sem muita enrolação, vamos diretamente pro vídeo. Vamos lá. Ah, bela, sempre bela. Uh, a Nath de cabelo curtinho, né? Uh, Hanyeon com uma camisa parecida com a do Brasil, né? Uh, caliente essa música. Os coreanos conservadores vão pirar. Uh, em plano sequência. Uh, a filha da Ryosa. Uh, o refrão é bem cativante, pegajoso, né? Ainda mais por ser em inglês. Uh, esses elementos de corda que colocaram dentro da instrumentação ficou excepcional para entregar esse sentimentalismo. Belly Belly. Uh, elas gravaram. Onde será que elas gravaram isso? Nossa. Meu Deus, elas entraram dentro da fonte. Nossa, já acabou? Uou, a Doppelganger da Nath. Qual será a continuação que teremos aqui?
É a doppelganger do. Opa, dos primeiros MVs. Do MV do Kiss of Life, né? Do primeiro mini álbum do grupo. Qual será a conexão pra esse universo das meninas, né? Tô bastante ansioso porque a maneira como o primeiro mini álbum delas e o segundo são conectados, a narrativa é tudo bem coesa, né? A história do grupo, como elas se formaram, cada trama individual de cada uma das integrantes. Então eu tô bastante ansioso pra saber como elas vão desenvolver isso, né? Então tivemos Stick, né? Eu fiquei bastante surpreso, porque geralmente quando eu penso em músicas veraneias, eu penso em coisas mais dinâmicas e energéticas pra estação, né? Porém, Stick traz justamente essas vibrações mais relaxadas, né? Numa música com uma instrumentação rápida ou com muitos elementos na sua, na sua produção. Então, essa música traz essas é, vibrações relaxadas que são ideais para certos momentos no verão, sabe? Quando você não quer se movimentar tanto também, tá ligado? A instrumentação de Afrobeats aqui na música parecia extremamente pacífica e reconfortante, e a percussão era agradavelmente leve aqui, criando um contraste muito legal, mas suficientemente proeminente para garantir esse pulso animado que Stick pode fornecer. Eu também gostei bastante dos violinos presentes ao longo da faixa. Acho que ficaram incríveis. Eu acho que deram uma harmonia maior pra música. E as melodias e ganchos foram bem entregues pelo Kiss of Life. Eu acho que para se ter uma música de verão realmente que faça o seu propósito, eu acho que um dos pontos mais importantes são as melodias e os ganchos. E elas foram muito bem executados aqui dentro dessa música. E fica muito na cabeça depois que termina, tipo. Então o propósito da música foi feito. E é desnecessário dizer que os vocais delas estavam muito bons aqui, né? Colocando o Stick no mesmo nível do resto da discografia delas. A música tá muito bem mixada, tá muito bem produzida, sabe? E eu acho que o que deu um pouco mais de intensidade também pra música foi aquele breve toque de rap logo antes do refrão final, sabe? Porque a gente fica, tá ligado? Só entra na vibe da música, então também foi muito bem executado e colocado na faixa. O videoclipe, sem palavras, né? Foi muito colorido e divertido. É o que eu espero de uma música veraneia. Ao mesmo tempo que a música, ela conversa muito com o público internacional, né? Com a indústria internacional. Ela também é muito K-pop. Me lembrou muito algumas músicas veranias da terceira geração, como Twice, como o Mamamoo também. E também da segunda geração, como o Sister. Eu acho que elas entregaram uma vibe veraninha que conversa com a Coreia, mas com outros públicos ao mesmo tempo, né? Por isso que a música tá fazendo um sucesso também nos charts coreanos, né? E no Spotify eu acho que também tá indo muito bem. Então o videoclipe ele é colorido, divertido, torna bastante agradável de se assistir, sabe? Não é uma alta produção, basicamente é um videoclipe em plano sequência que foi muito legal também, porque deve ter dado um baita de um trabalho pra, pra gravar, né? Pra decorar as coreografias e tudo mais. E a gente começa com essa abertura de corda, esse instrumental tropical que é muito legal. E este comeback parece muito inspirado pela Tyla, né? Eu acho que o Afrobeats é um gênero que depois que ganhou bastante destaque com a Tyla, muitos grupos coreanos estão sendo influenciados a fazer também, né? E eu acho que os movimentos em particular também lembram o estilo Bacardi da dança que tornou a Tyla tão popular, né? Eu acho que isso é um ponto que influenciou bastante a capacidade do Kiss of Life de ser tão fofo quanto sexy aqui nessa música, tá ligado? E é isso, eu gostei bastante. Essa música vai me infernizar esse refrão na minha cabeça, mas eu tô bastante feliz. Mantiveram a consistência com um single álbum, então vamos continuar agora pra Te Quero, não é mesmo? Vamos lá. E uma coisa que eu fico pensando, né? Não é uma crítica, mas como a Coreia se inspira no verão muito em nós aqui no Hemisfério Sul, sabe? Na América Latina. O que
seria a Coreia sem o verão na América Latina, não é mesmo? Sem as influências latinas. Ó. Uh. Uh. Meu Deus, que foda. Essa guitarra latina sensual. Nossa, essa melodia. Latin pop, né? Não chega a ser um reggaeton. Esse refrão é muito bom. O impulso da música é bastante energético e bem forte. Se tivesse uma orquestra aqui também, ó, seria a cereja do bolo. Intensidade amorosa nessa letra, né? Ambas as letras de Stick como Te Quero se completam, né? Em Stick elas fazem uma indagação, né? Tipo, quanto tempo a gente vai demorar pra gente se apaixonar? E aqui elas falam justamente, você será meu amado? Uma coesão lírica excepcional entre as duas músicas, né? Elas querem se entregar para essa paixão, mas ao mesmo tempo aqui elas falam sobre esse amor possessivo, né? Tipo, elas descrevem justamente esses medos que ela tem sobre estes relacionamentos encapsulados nessa canção, né? Elas têm medo de serem deixadas, bem quanto amam a pessoa, né? E eu gosto como as vozes, elas preenchem a canção com esse tom rouco também. E é isso, né? Ambas as músicas falam sobre um amor veraneio, sobre essa intensidade amorosa, né? Sobre quando o verão acabar, será que a pessoa ainda estará ao meu lado? Eu gosto dessas metáforas. E ambas as músicas são tão fofas quanto sexys, né? Essa aqui é uma ótima B-side também. Te Quiero e Nothing, ó. Foram B-sides ótimas, excepcionais. Estou muito feliz com o resultado. Elas entregaram consistência e ao mesmo tempo estão consolidando ainda mais sua identidade, né? Não tem muita diferença sonora pra Midas Touch, assim. Claro, tem influências diferentes, mas a consistência sonora, a personalidade delas estão ali. Então, nestes casos, elas só estão abordando gêneros diferentes, mantendo a mesma identidade do grupo. Isso é muito legal. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam deste comeback do Kiss of Life? Eu estou bastante surpreso. Ambas as duas músicas foram as minhas favoritas. Talvez Te Quero, pela intensidade, tenha se destacado um pouco mais. Não é mesmo? Mas ambas as músicas são excepcionais e fazem seu propósito de trazer esse clima veraneio, não é mesmo? Então é isso, seres humanos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E, bom, está verão na Coreia. Aqui está frio. No Brasil, né? Hemisfério Norte.
está no inverno. Quer dizer, hemisfério sul está no inverno e hemisfério norte está no verão. Então agora eu irei tomar uma sopa, enquanto lá na Coreia eles estão tomando sorvete, fazendo coisas que as pessoas fazem no verão, não é mesmo? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!